qualquer jogador hoje teria que correr para o Messi andar. O que você achou especificamente desse trecho, claro, dessas declarações aí de Mbappé em relação ao Messi? Seja bem-vindo, boa tarde para você. Tudo bem, Luciano? Um grande abraço para você, para os companheiros, para a Natasha, para o Fã de Esportes. João Castelo Branco chega daqui a pouco também. Primeiro, eu gostei muito da entrevista do Mbappé. Eu tenho uma visão um pouco diferente dos companheiros. Inclusive, publiquei um texto no meu blog, agora há pouco, no espn.com.br. Para mim, foi uma entrevista muito clara e objetiva. Não fugiu de qualquer tema, respondeu todas as perguntas, citou todos os temas que geraram polêmicas nessas últimas semanas. Então, eu gostaria de ver e ler mais entrevistas de jogadores de futebol como essa do Mbappé. Sobre Messi, hoje, pela forma como o Paris Saint-Germain joga, não é o Mbappé que tem que correr mesmo. Basta assistir os jogos do PSG. O Mbappé tem jogado centralizado. O Messi saindo da direita para dentro e o Neymar da esquerda para a faixa central também, ocupando até um pouco mais o lado esquerdo. Quem tem voltado um pouco mais, jogo do Manchester City, por exemplo, vitória do PSG por 2-0. Ali teve algo diferente, falamos inclusive sobre isso no podcast do Futebol no Mundo. Naquele jogo, o Neymar que voltou um pouco mais. O Paris Saint-Germain monta sua linha de 4 e depois uma linha de 3 jogadores, e aí variam esses jogadores. Mas contra o Manchester City, quem ajudou na recomposição por dentro foi o Neymar. Mais do que o Messi, mais do que o Mbappé. Pela forma como... Não é o Mbappé que vai voltar, porque ele é o atacante centralizado. Ele é o jogador da velocidade na retomada. É uma questão muito mais para o Maurício Pochettino. Definir como esse time vai marcar. Vai ser realmente com 7 jogadores, diferentemente do padrão mundial, onde quase todos os times usam 8 ou 9 jogadores nos 2 blocos baixos ou médios de marcação? Aí você vai ter que se virar com esses jogadores de meio campo. Mas contra o City o Neymar ajudou. Em outras partidas, um desses 3 tem ajudado. A gente falou bastante antes da chegada do Messi, né? O último que vai ajudar é o Messi. Isso me parece evidente porque ele é o melhor jogador do mundo. Mas pela forma como o PSG joga... Não é o Mbappé que vai voltar mesmo, porque ele é o atacante centralizado que sobra lá na frente na fase defensiva. Um ponto para mim, Luciano, que, por exemplo, todo mundo tem que correr pro Messi. Na reta final do Suárez no Barcelona, antes da polêmica, da saída, questão financeira, já estava difícil, né? Porque o Suárez também já andando para um ponto da carreira em que ele é muito mais um homem de área, um homem de última bola. Então ali o Barcelona já estava sofrendo. Porque não adianta, cara. Assim, poucos jogadores no mundo hoje têm essa licença muito mais do que poética, prática, para só existir no jogo quando a bola está no pé. Cara, mas ele é esse. E os outros têm que dar a cota de sacrifício, não adianta. Com certeza, né? Sacar o Messi. Porque você está andando seria um sacrilégio. Complementa pra gente pro Neymar. Eu gostei do que falou o Gustavo sobre a entrevista elogiando o Mbappé, só que eu vou atacar, né? Porque para mim essa entrevista do Mbappé é maior do que todas as entrevistas do Messi e do Neymar juntos. Thiago Alves aqui no Twitter falou assim, gostei, Mbappé não fugiu de pergunta nenhuma. É legal, bacana, eu adoro jogador com personalidade, qualquer pessoa com personalidade, qualquer área de atuação, né? O cara que fala a verdade, não fica dando voltinha e tal. E você pega todas as entrevistas do Neymar na vida inteira, o que você vai mais encontrar é feliz, Mbappé feliz, Messi feliz, PSG feliz. Você espreme a entrevista do Neymar, não sai nada. O Messi, ele tem aquele jeito mais calado, mais introvertido, raramente ele deu alguma entrevista mais polêmica, talvez aqui no Brasil, na Copa América, que a gente não foi prejudicada, né, que o Brasil ganhou em 2019, que ele foge um pouco do tom ali. Aquela que ele precisava bater no Bartomeu para derrubá-lo foi um pouco mais. Né? O Messi, mas assim, você pega na carreira dele, o tamanho do jogador que ele é, né, o universo das entrevistas que ele deu, são poucas que de fato... né, são mais agudas. Então, que legal o Mbappé até nisso, eu acho que ele tá mostrando a carinha, botando ali pra fora, sabe? E ele botou a cara mesmo pra falar do Neymar, igual você disse, você queria essa parte, a gente separou essa parte também, Bubu. Bota aí pro Fã de Esportes acompanhar com a gente um trechinho onde o Neymar, vocês lembram, né, daquele estresse que rolou contra o Montpellier, e o Mbappé falou sobre aquele episódio específico, abre aspas, sim, eu disse, esse vagabundo não me passa. Exato, essa parte aí que você tinha citado. Cuidado com a tradução, hein? São coisas que acontecem o tempo todo no futebol. Já conversei com ele sobre isso, já trocamos palavras assim no passado e vai continuar porque queremos vencer. Respeito o homem, o jogador e admiro o que ele é. A gente, realmente, o Rockman comentou a respeito da tradução porque talvez as palavras não tenham o mesmo peso se a gente fizer uma tradução livre. É assim, diferente. É isso, né, Rockman? Assim.
Vamos lá, eu imagino que vocês tenham consultado o nosso francês também para tradução. Eu publiquei um texto no blog. O termo utilizado pelo Mbappé no banco foi clochard. Clochard, na tradução literal, eu conversei hoje cedo com o Stéphane Darmani, o termo clochard na tradução literal é mendigo. Porém, as pessoas na França, de uma maneira informal, utilizam para... Vou repetir o que o Darmanin explicou. Para zoar um ao outro, esse termo leva a conotação de vagabundo. Tá? Mas não existe uma tradução literal para o português com o sentido que foi utilizado pelo Mbappé. Por isso que eu acho que é necessário a gente explicar o contexto de como esse termo é utilizado na França. A tradução literal seria mendigo, isso ficaria fora do contexto utilizado pelo Mbappé. Dentro da forma como ele usou, segundo o Stéphane Darmani, é uma forma que eles têm de um zoar ao outro, e aí tem esse contexto, essa ideia de vagabundo. Que vagabundo isso acontece que não é profissional. É isso? Não, tipo eu assim, acho que o cara é uma coisa... baladeiro, o cara é festeiro, o cara não é comprometido. Eu não sei, eu não sei, Bubu. Só uma gíria. Porque é só uma gíria, tipo, eu já vi amigos meus, inclusive, falando, fala, vagabundo, como é que você tá? É uma coisa que no português a gente também acaba, às vezes, utilizando essa palavra de uma maneira... Propósito ou seu real. Então, mas ele ter usado esse termo... Nesse momento, eu falo assim, pô, o Neymar não passa a bola pra mim. Pô, o Léo não passa a bola pra mim. Acho que chega um momento que ele tá incomodado realmente com o Neymar? Sabe, quando ele usa um adjetivo e aparentemente não é agradável, né? Seja o não agradável. Esse não passa a bola pra mim, sabe? Então, eu acho que foi mais do que ofensivo. E vai além da questão assim, pô, o cara não passa a bola pra mim, você não deixa eu falar? Sabe, se eu falar, esse tal aí, não sei o que, não me deixa falar. Muda o contexto, me parece mais agressivo e que extrapola a questão do futebol dentro de campo, entendeu? Então, por isso que eu achei que, ainda mais para dois caras que historicamente eram super amigos ou aparentemente então, por isso que eu acho que talvez não tenha esse peso todo do vagabundo. É um desabafo no banco de reservas, o cara já não se dá conta. Porque hoje em dia todo mundo aqui, né? Com a mãozinha aqui, né? Pra ninguém ouvir e tal. E ele, num desabafo na raiva, ele falou do jeito que tava e sem perceber ou sem se dar conta que estava sendo filmado e que isso ia virar uma celeuma. O curioso é que antes da Euro aconteceu o contrário com o Giroud. Ele até fala disso na entrevista. No amistoso, o Giroud está reclamando. Pô, eu me apresento, quantas vezes eu me apresentei para receber a bola e a bola não chegou? E era um recado direto pro Mbappé. Não comemoraram o gol juntos e tal. E depois o Mbappé ficou com isso, que dias depois foi para o coletivo e falou. Então, acontece. E você vê, ele não é um cara que foge desses debates, né? Ele poderia falar, já conversamos, tá tudo bem e tal, mas básico, né, do media training ali. Ô, Hoffman, deixa eu perguntar pra você só uma coisa, porque quando a gente, nesse assunto específico, tem a questão do tipo, chega uma hora que você se incomoda já de não ser o protagonista, já que você é campeão do mundo, já que você é um dos melhores do mundo e tudo mais. É mais ou menos o que aconteceu pro Neymar, essa busca por seu lugar ao sol, digamos assim. Você acha que chegou nesse momento aí que o Mbappé está procurando protagonismo e por isso também acabam acontecendo episódios como esse, esses entendimentos, se é que a gente pode dizer assim, com o Neymar? Sabe que nessa própria entrevista ele fala também, ele deixa claro que tomou a decisão de sair do PSG, comunicou o clube antes da chegada do Messi. Né, para esclarecer também essa situação. Não é porque o Messi chegou que ele resolveu sair, ficaria sem espaço, envolveria essa questão mesmo colocada por você, Luciano, de ser ou não protagonista, já dividia isso com o Neymar, aí chega o Messi também, 3 agora, vai ficar difícil, né? Mas eu não vejo, tá, Luciano? Para mim, eu discordo realmente um pouquinho nessa questão do Mbappé, desculpa, com o Neymar. E eu lembro de um outro caso que todo mundo já esqueceu. E na época foi um barulho enorme, principalmente na Espanha, do Karim Benzema com o Vinícius Júnior. Lembra que o Benzema foi flagrado, reclamando do Vinícius? Hoje em dia, quem afirmou na época que, nossa, eles devem se odiar, nem fala mais nada, porque é uma das melhores duplas de ataque, uma parceria incrível dos dois. Então, eu entendo que essas coisas acontecem no futebol o tempo todo, um reclamar do outro, um xingar o outro. No caso do Mbappé, foi flagrado, é o que o Bertozzi falou. Hoje em dia, todo mundo põe a mãozinha aqui para falar, né? Aí a câmera não pega. A câmera flagrou. Nessa entrevista com a equipe, o próprio Mbappé disse que depois conversou já com o Neymar, depois que isso estourou, né? Depois que isso vazou. Mas nesse caso aí, eu não vejo nada muito grave, não. Chama atenção, lógico, evidentemente, né? Mas a partir do momento que eles conversam, se entendem, e é futebol, um xinga o outro, isso acontece várias vezes, eu não acho que tenha sido um grande problema, não.
Olha só, deixa eu mandar um abraço aqui, já ir para outro tema, aproveitar que o Hoffman falou sobre aquele episódio específico, abre aspas. Sim, eu disse, esse vagabundo não me passa. Exato, essa parte aí que você tinha citado. Cuidado, né? Com a tradução, hein? São coisas que acontecem o tempo todo no futebol. Já conversei com ele sobre isso, já trocamos palavras assim no passado e vai continuar porque queremos vencer. Respeito o homem, o jogador e admiro o que ele é. Realmente, o Hoffman comentou a respeito da tradução porque talvez as palavras não tenham o mesmo peso se a gente fizer uma tradução livre. É assim, diferente. É isso, né, Hoffman? Assim. Vamos lá, eu imagino que vocês tenham consultado o nosso francês também para tradução. Eu publiquei um texto no blog. O termo utilizado pelo Mbappé no banco foi clochard. Clochard, na tradução literal, eu conversei hoje cedo com o Stéphane Darmani, o termo clochard na tradução literal é mendigo. Porém, as pessoas na França, de uma maneira informal, utilizam para, vou repetir o que o Darmanin explicou, para zoar um ao outro, esse termo leva a conotação de vagabundo. Tá? Mas não existe uma tradução literal para o português com o sentido que foi utilizado pelo Mbappé. Por isso que eu acho que é necessário a gente explicar o contexto de como esse termo é utilizado na França. A tradução literal seria mendigo, isso ficaria fora do contexto utilizado pelo Mbappé. Dentro da forma como ele usou, segundo o Stéphane Darmani, é uma forma que eles têm de um zoar ao outro, e aí tem esse contexto, essa ideia de vagabundo. É que vagabundo isso acontece que não é profissional, é isso? Não, tipo eu assim, acho que o cara é coisa... baladeiro, o cara é festeiro, o cara não é comprometido. Eu não sei, eu não sei, Bubu. Só uma gíria. Porque é só uma gíria, tipo, eu já vi amigos meus, inclusive, falando, fala vagabundo, como é que você tá? É uma coisa que no português a gente também acaba, às vezes, utilizando essa palavra de uma maneira... Propósito ou seu real. Não, mas ele ter usado esse termo nesse momento, eu falo assim, pô, o Neymar não passa a bola pra mim, pô, o Léo não passa a bola pra mim. Acho que chega um momento que ele tá incomodado realmente com o Neymar? Sabe, quando ele usa um adjetivo e aparentemente não é agradável, né? Seja uma forma agradável. Esse não passa a bola pra mim, sabe? Então, eu acho que foi mais do que ofensivo. E vai além da questão assim, pô, o cara não passa a bola pra mim, você não deixa eu falar? Sabe, se eu falar, esse tal aí, não sei o que, não me deixa falar. Muda o contexto, me parece mais agressivo e que extrapola a questão do futebol dentro de campo, entendeu? Então, por isso que eu achei que, ainda mais para dois caras que historicamente eram super amigos ou aparentemente então, por isso que eu acho que talvez não tenha esse peso todo do vagabundo. É um desabafo no banco de reservas, o cara não se dá conta. Porque hoje em dia todo mundo aqui, né? Com a mãozinha aqui, né? Né? Pra ninguém ouvir e tal. E ele, num desabafo na raiva, ali falou do jeito que tava e sem perceber ou sem se dar conta que estava sendo filmado e que isso ia virar uma celeuma. O curioso é que antes da Euro aconteceu o contrário com o Giroud. Ele até fala disso na entrevista. No amistoso, o Giroud sai reclamando. Pô, eu me apresento, quantas vezes eu me apresentei para receber a bola e a bola não chegou? E era um recado direto pro Mbappé. Não comemoraram o gol juntos e tal. E depois o Mbappé ficou com isso, que dias depois foi pro coletivo e falou. Então, acontece. E você vê, ele não é um cara que foge desses debates, né? Ele poderia falar, já conversamos, tá tudo bem e tal, mas não. Básico, né, do media training ali. Ô, Hoffman, deixa eu perguntar pra você só uma coisa, porque quando a gente, nesse assunto específico, tem a questão do tipo, chega uma hora que você se incomoda já de não ser o protagonista, já que você é campeão do mundo, já que você é um dos melhores do mundo e tudo mais. É mais ou menos o que aconteceu pro Neymar, essa busca por seu lugar ao sol, digamos assim. Você acha que chegou nesse momento aí que o Mbappé está procurando protagonismo e por isso também acabam acontecendo episódios como esse, esses entendimentos, se é que a gente pode dizer assim, com o Neymar? Sabe que nessa própria entrevista ele fala também, ele deixa claro que tomou a decisão de sair do PSG, comunicou o clube antes da chegada do Messi, né, para esclarecer também essa situação. Não é porque o Messi chegou que ele resolveu sair, ficaria sem espaço, envolveria essa questão mesmo colocada por você, Luciano, de ser ou não protagonista, já dividia isso com o Neymar, aí chega o Messi também, 3 agora, vai ficar difícil, né? Mas eu não vejo, tá, Luciano? Para mim, eu discordo realmente um pouquinho nessa questão do Mbappé, desculpa, com o Neymar. E eu lembro de um outro caso que todo mundo já esqueceu. E na época foi um barulho enorme, principalmente na Espanha, do Karim Benzema com o Vinícius Júnior. Lembra que o Benzema foi flagrado, reclamando do Vinícius? Hoje em dia, quem afirmou na época que, nossa, eles devem se odiar, nem fala mais nada, porque é uma das melhores duplas de ataque, uma parceria incrível dos dois.
Então, eu entendo que essas coisas acontecem no futebol o tempo todo. Um reclamar do outro, um xingar o outro. No caso do Mbappé, foi flagrado, é o que o Bertozzi falou. Hoje em dia, todo mundo põe a mãozinha aqui para falar, né? Aí a câmera não pega. A câmera flagrou. Nessa entrevista com a equipe, o próprio Mbappé disse que depois conversou já com o Neymar, depois que isso estourou, né? Depois que isso vazou. Mas nesse caso aí, eu não vejo nada muito grave, não. Chama atenção, lógico, evidentemente, né? Mas a partir do momento que eles conversam, se entendem, e é futebol, um xinga o outro, isso acontece várias vezes, eu não acho que tenha sido um grande problema, não. Olha só, deixa eu mandar um abraço aqui, já ir para outro tema, aproveitar que o Hoffman falou